Muitas pessoas acham que é menor porque xinga. Ele só chamou ela de vagabunda. Então, é pouco. Não, não é pouco. É um crime. Pode até ser um crime que a pena é pequena, mas já há aí uma conotação de que há um desprezo com relação àquela mulher, a ponto de você até chamá-la de palavras de baixo calão, ofender a honra dessa mulher. Então, ao menor sinal de violência, essa mulher tem que pedir ajuda. E se ela se sentir, né, confortável, ir até uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, ou não, até usar os nossos meios eletrônicos, né, DDM Online, que é uma delegacia eletrônica, para registrar esse boletim de ocorrência. Qual é o limite entre o abuso e o crime dentro de um relacionamento? E quando é o caso de denunciar? Segundo a coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari, ao menor sinal de violência é o momento de fazer uma denúncia. É com ela que eu converso nesta edição sobre relacionamento abusivo e a violência contra a mulher. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A Jamila Jorge Ferrari coordena há 5 anos o atendimento a mulheres que sofrem violência no estado de São Paulo. Foi sob a gestão dela que nasceram as Delegacias da Mulher eletrônicas durante a pandemia, que facilitaram bastante as denúncias de violência doméstica. Na entrevista que você ouve a seguir, ela fala como um xingamento já pode ser uma forma de violência, que ter uma rede de apoio é fundamental para conseguir sair desses casos, que as mulheres mais vulneráveis economicamente são também as mais vulneráveis à violência e que o ditado que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher está totalmente errado. A delegada conta ainda que lê todos os boletins de ocorrência de feminicídio que ocorrem dentro do estado de São Paulo e que, em comum, todos têm uma característica marcante. São muito, mas muito violentos. Ouve aí meu papo com ela. Qual é o limite entre o relacionamento abusivo e uma violência doméstica? Existe uma diferença? Na verdade, quando a gente fala de relacionamento abusivo, não necessariamente um crime foi cometido, né? Os nossos crimes, eles estão determinados lá no nosso Código Penal. Então, artigo 121, matar alguém, artigo 155, furtar. E você precisa adaptar o que aconteceu na realidade com algum tipo de conduta penal prevista no Código Penal. Mas existem situações entre um casal, por exemplo, e aí um casal entre homens e mulher, entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, né? Daí independe disso. Mas numa relação íntima de afeto, existem algumas situações que demonstram muitas vezes que são relacionamentos abusivos, mas que necessariamente não aconteceu um crime ainda previsto pelo Código Penal. Talvez o principal exemplo que a gente tem é o ciúmes, né? O ciúmes não é crime. Não existe o crime de ciúmes, por exemplo, sentir ciúmes, né? Por exemplo. O que existe são situações em que, com a desculpa de estar com ciúmes, você pode gerar um fato abusivo. Não gostaria mais que você saísse com aquela sua amiga. Acho que aquela sua amiga olha para mim de um jeito estranho. E aí você deixa de ser amiga daquela pessoa. Isso não é crime, mas isso já demonstra uma situação que muitas vezes pode aumentar até chegar numa violência. E aí pode ser uma violência física, patrimonial, sexual, moral ou psicológica. Então existem situações que não necessariamente são crimes previstos pelo nosso Código Penal, mas que já denotam uma relação abusiva. Como é que uma mulher pode reconhecer que está sendo vítima de violência? E quando é que é o caso de denunciar? Acho que ao menor sinal de violência é o caso de denunciar, né? Nós sabemos muitas vezes que até o chamado ciclo de violência, que nós temos aquela tensão, né? Aquela situação que leva a uma tensão entre o casal, a agressão, e aí pode ser agressão física, moral, aí depende qual o tipo de agressão que aconteceu, e depois o famoso pedido de desculpas ou a fase da lua de mel.
Nessa fase da lua de mel, nesse pedido de desculpas, muitas mulheres relevam, até dentro para talvez na cabeça delas, né, terem uma convivência mais harmoniosa, ou para que aquele fato não se repita, ela perdoa. Então, realmente, eu não devia ter saído com aquela minha amiga. Então, ele me xingou, então ele me pediu desculpa, ele não vai me xingar mais, e aí tá tudo certo. E aí, a tendência é que agora a gente até chama de espiral da violência, né, que vá aumentando o grau de tensão e de agressão até culminar com o feminicídio. Então, o que nós sempre falamos para as nossas mulheres é que, realmente, ao menor sinal de violência, e aí, normalmente, ela começa como? Com os xingamentos, com a violência moral, que ela denuncie à polícia, faça um boletim de ocorrência, se for o caso, até peça uma medida protetiva, né? Muitas pessoas acham que é menor porque xinga. Ele só chamou ela de vagabunda. Então, é pouco. Não, não é pouco. É um crime. Pode até ser um crime que a pena é pequena, mas já há aí uma conotação de que há um desprezo com relação àquela mulher, a ponto de você até chamá-la de palavras de baixo calão, ofender a honra dessa mulher, né? Então, ao menor sinal de violência, essa mulher tem que pedir ajuda, e se ela se sentir, né, confortável, ir até uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, ou não, até usar os nossos meios eletrônicos, né, a DDM Online, que é uma delegacia eletrônica, para registrar esse boletim de ocorrência. Como é que é a recepção dessas mulheres, né? Quem atende são outras mulheres também? Não necessariamente. Na verdade, quando a gente conversa com mulheres vítimas de violência, quando você pergunta por que você não denunciou antes, ou por que você está vindo agora, né? Mas principalmente, normalmente a mulher, quando chega na delegacia, ela já foi vítima várias outras vezes. Algo aconteceu que fez com que ela pedisse ajuda, né? Ou os filhos, ou ela sentiu que os filhos estavam correndo perigo, ou eventualmente ela já estava colocando a vida dela em risco, e aí ela vai e pede ajuda. É raro a mulher que vai no primeiro momento, na primeira agressão na delegacia de polícia. Mas vamos imaginar que essa mulher já tenha sofrido, mas foi a primeira vez. Quando você conversa com essas mulheres, a maioria delas falam que medo, sim, medo de denunciar e eventualmente alguma coisa mais grave acontecer com ela ou com algum familiar ou com seus filhos. Vergonha, porque além da vergonha dela ir até uma delegacia, de falar isso para outra pessoa, que pode vir a julgá-la, não necessariamente, normalmente não, mas que pode vir a julgá-la, e de repente a família descobre que ela fez esse BO, e aí pode ser que a família fique contra ela, e a sociedade também vai apontar o dedo, então há essa vergonha assim intrínseca, mas o principal motivo é a dependência financeira. A maioria das mulheres que deixam de denunciar são, de alguma forma, dependentes financeiras dos seus agressores. Seja porque o agressor paga a escola dos filhos, porque ele que traz a comida para dentro de casa, porque ela não trabalha. E detalhe, é uma forma de relacionamento abusivo. Você chegar e falar assim, olha, amor, fica tranquila, fica em casa cuidando dos nossos filhos que eu trabalho. Ou seja, o dinheiro é dele, ela não tem liberdade nenhuma. Para comprar pão, ela tem que pedir dinheiro para ele. Então, essa dependência financeira muitas vezes gera a não denunciação dessas mulheres. Né? E aí, com relação à sua pergunta de provavelmente chegando numa delegacia eu vou preferir falar com uma mulher do que com um homem. Nós sabemos que isso é fato, muitas mulheres têm, né, de alguma forma, preferem, claro, relatar o que aconteceu com elas, principalmente quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, né, que envolvem aí algum tipo de estupro, algum crime nesse sentido. Falar com mulheres. Mas daí eu preciso ser muito sincera com você, já que estamos conversando, né? É um papo aberto. Nós não temos mulheres suficientes na polícia para fazer esse atendimento. Então, o que eu preciso fazer e o que nós fazemos? A gente capacita os nossos policiais homens a atenderem essas mulheres. Então, eles passam por cursos na academia de polícia. Se, eventualmente, eles mal atendem ou maltratam uma mulher, eles são encaminhados para a corregedoria da polícia para que eles sejam, eventualmente, punidos administrativamente com relação ao que eles cometeram, ao fato que eles cometeram, porque eu não tenho mulheres suficientes, né? E aí eu preciso adaptar. Né? Hoje, na Polícia Civil, considerando todas as carreiras, nós somos 24% só. Então, eu tenho 76% de homens, mas eu não posso, né, separar e falar, essas 24 só cuidam de violência contra a mulher e os 76 não. Não existe isso.
né? É humanamente impossível, na verdade. Eu tenho 140 DDM, 645 municípios. E todos os municípios vão ter um boletim de ocorrência de violência doméstica. E por isso a gente tem que se adaptar. E a gente se adapta capacitando os nossos policiais, especializando os nossos policiais nesse atendimento. Eu ouvi você falar que você lia todos os boletins de ocorrência do Estado. Eu leio todos de homicídio, né? De morte de mulher. Todos os boletins de ocorrência de morte de mulher do Estado eu leio. E especificamente aqui na coordenação da DDM, eu comecei em janeiro de 2019. Fez 5 anos. 5 anos. E o que você viu de evolução do que você tem lido? Talvez não evolução, mas o que eu tenho percebido é que esses crimes, eles têm muita violência. É interessante isso. Quando você lê um crime, um homicídio, né? Quando você vê uma morte de um homem, ele foi alvejado com 2, 3 tiros. Ele foi esfaqueado com 1, 2 facadas. Ele foi derrubado e bateu a cabeça. Quando você vê os boletins de ocorrência de violência de feminicídio, você vê muita violência. Então, dificilmente é um meio só de violência. Então, o homem, ele tenta esganar. Se ele não consegue, ele começa a agredir. Se ele não consegue, ele dá uma facada. Então, quando você lê o boletim e vê as descrições das lesões, essa mulher tem muita lesão de vários tipos. Então, nós temos um caso em que talvez tenha sido o mais chocante nesse sentido, que o homem agrediu, atropelou e atirou nela. Ele queria matá-la, porque ele fez tudo o que é possível naquele momento para ceifar a vida daquela mulher. Então, o que eu percebo ao ler os boletins de ocorrência é exatamente isso. São diversas formas de violência num mesmo contexto, justamente para efetivamente matar aquela mulher, de qualquer forma. Tem como criar estratégias de prevenção para violência contra a mulher? Com certeza. O que a gente entende, e isso é bem interessante, né? Eu acho que pontuar. Quando o fato vai para a polícia, quando há um registro de boletim de ocorrência, significa que tudo deu errado antes. Seja o feminicídio, a lesão corporal, qualquer que seja o crime. Então, o que falhou antes? Falhou a educação, falhou o conceito de gênero, falhou o conceito de família. O que efetivamente falhou? Falhou talvez o sistema de saúde, a assistência social, e aí isso vai para a polícia. É aí que a gente entra, porque o crime já aconteceu. Então, eu acredito que as estratégias de prevenção, elas devem vir antes, óbvio, que são prevenção, mas antes, às vezes, até de alguma informação chegar no Estado. Então, educação. Parece chover no molhado, né? Fala-se tanto de educação, mas ensinar os nossos meninos e meninas, desde pequenininho, que não existe hierarquia entre homem e mulher, que nenhum dos dois, um não é melhor do que o outro, que mulher não é sexo frágil, que menino pode chorar. São coisas tão bobinhas, mas que a gente precisa, talvez, falar desde sempre. E quando essa educação não vem de casa, porque homens machistas foram criados em famílias e por mulheres machistas, que venha da escola, né? Que venha, seja da escola pública, da escola privada, para que a gente consiga, né, incutir aí, desde de pequenininho, os nossos meninos e meninas, a igualdade de gênero, a igualdade de oportunidades. Agora, eu acredito que seja um trabalho em rede, né? Todas as instituições, por exemplo, do Estado, trabalhando em rede. Então, se a saúde percebe que uma mulher foi vítima de violência, que ela entre em contato, por exemplo, com a segurança, e que a gente consiga fazer um protocolo em que tenha, né, que independentemente da porta de entrada dessa mulher, que ela consiga ser protegida. Assistência social, fazendo busca ativa, né? A própria escola, percebendo comportamentos estranhos de um aluno, talvez ir atrás de um conselho tutelar ou de algum outra player aí da rede, para que a gente faça esse trabalho. E hoje eu acho também que uma das maiores formas de prevenção é informar. Nunca parar de falar. Então, todas as oportunidades que a gente tiver de falar, denuncie, boletim de ocorrência, a medida protetiva, a gente tem que falar.
porque eu tenho muito... A gente fala tanto da pandemia, que a pandemia trouxe uma mudança mundial, né? E que a vacina trouxe vida. Na violência doméstica, o que a gente percebe é que ela já é uma pandemia faz muito tempo, desde sempre quase. E qual é a vacina? Qual é a prevenção? Informação. Mulheres informadas são mulheres protegidas, porque elas sabem aonde estão os seus direitos, ou aonde buscar ajuda, e principalmente se defender até de eventuais dicas não, né? De eventuais situações em que ela já perceba que aquilo é um relacionamento abusivo e ela termina antes de que aquilo vire uma bola de neve. As campanhas entram aí, então. Sim. E vocês sentem que... A gente vê que tem muita campanha. Vocês sentem eficácia com o lançamento de uma nova campanha? A gente sente um aumento muito grande no número de registros, e isso é bom, porque a subnotificação nos casos de violência doméstica é muito alto, né? Por mais, todo mundo fala, aumentou o número de registros, ainda bem. Até que ponto aumentar o número de registros significa que aumentou a violência? Não, a violência existe. O número de registros significa que aquela pessoa está informada, entende dos seus direitos e está confiando na polícia, no poder judiciário, na defensoria, no que quer que seja, para buscar aí uma solução para ela sair desse ciclo. Então, é muito interessante, por exemplo, quando acontecem casos de repercussão, uma famosa que fala que foi vítima de violência. No outro dia, entope as delegacias, porque muitas mulheres entendem, né, que olha só, aquela famosa foi vítima, eu também fui vítima, nós somos iguais, a gente precisa procurar ajuda, né, e aí se busca informações, se busca rede de apoio e tudo mais. E acho também que é muito importante a sociedade como um todo entender que não dá mais para ficar cego a essas situações, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos estar sempre de olho no vizinho, no familiar, numa filha e tudo mais, para ajudar essa pessoa, né? Mas as denúncias, elas podem ser feitas também por terceiros, porque a gente, né, sempre ouviu o ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso daí tá errado. Tá totalmente errado. As denúncias podem ser feitas por terceiros, o que não pode ser feito por terceiro é o boletim de ocorrência. O BO tem que ser feito pela vítima ou pela polícia militar, se eventualmente for um crime mais grave e tal. O que pode ser feito por terceiros, por vizinhos, por amigos, né? Existe até uma lei agora para quem mora em apartamento, em condomínio, né? O síndico tem a obrigação de denunciar. São denúncias através dos sistemas de denúncia que nós temos. Quais são? O 180 do governo federal, o 181 aqui do governo do estado, diz que denúncia. A própria polícia militar, 190, né? Você está vendo aquela violência acontecer agora, está na sua frente. Você está vendo pela janela do seu apartamento, por exemplo. 190. Né? Então, são situações, são formas de denúncia que você pode até muitas vezes, se você não quiser se identificar, não há problema algum, são denúncias, muitas vezes a maioria delas são anônimas, mas que você com certeza vai estar ajudando uma pessoa, mesmo que seja uma desconhecida, né? Como ajudar alguém que passa por problemas? Tem algo que as pessoas podem fazer a mais além da denúncia? Sim. Quando a gente fala de rede de apoio, normalmente a gente pensa na rede de apoio dada pelo Estado, né? Então ou a rede municipal, ou estadual ou federal. Mas a rede de apoio também é a rede imediata da vítima, né? São amigos, familiares, colegas de trabalho, que ao perceberem que aquela pessoa está sendo vítima de violência, nunca julgar jamais, mas orientar, no sentido de, por exemplo, né? Amiga, tá tudo bem? Ouvir com ouvidos de ouvir, né? No sentido de não julgar. Ah, mas se fosse comigo não acontecia. Pronto, você já perdeu aquela pessoa, né? Então você precisa se colocar disponível, né? Eu moro com ele, eu não sei para onde ir. Vai para minha casa. Não há problema algum. Claro que você não vai morar para sempre lá, mas é uma forma dessa pessoa se sentir acolhida. Familiares não julgarem. Ah, mas ele é tão bom pai, você tem certeza? Tipo, aceite. Não tem problema que ele te bate, desde que ele seja um bom pai. Não, rompa com esse familiar. Não ouça esse familiar. E os familiares não julguem também aquela pessoa, né? Essa rede imediata, que vamos dizer assim, que é aquela próxima à vítima, é muito importante também. No sentido de
não julgar e também, quando nós falamos de mulheres maiores e capazes, né, estou falando em termos jurídicos, né, maiores de 18 anos e que não tenham nenhum problema de cognição, alguma coisa nesse sentido, nós também temos que entender o tempo dessa mulher. Né? Eu estou te levando na delegacia agora. Talvez não. Vamos deixar ela amadurecer isso. Vamos talvez dar outras possibilidades. Olha, você não quer ir ali no CREAS? Tem uma psicóloga que pode te atender, o Centro de Referência da Mulher. Eu conheço uma assistente social que pode te ajudar, né? Até essa mulher ter segurança suficiente para fazer a denúncia. Talvez seja... Isso é muito importante, a gente acolher não só o Estado, mas também a rede de apoio imediata dessa vítima. A Lei Maria da Penha também passou a ser aplicada aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgênero. Queria saber como é que isso impactou o trabalho de vocês. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006, ela sempre falou que a violência é de gênero. Acho que isso que é bem importante. Quando a gente fala de gênero, a gente não está falando do sexo biológico, nós estamos falando de mulheres cisgênero, transgênero e travestis, numa relação íntima de afeto e tudo mais. Mas havia sempre uma certa dificuldade, principalmente do Poder Judiciário, de entender isso. Muitos não aceitavam, falavam que era só biológico e tudo mais. E aí vem o STJ, o ano passado, e fala não. Também se aplica a mulheres trans, travestis, normalmente se elas estiverem numa relação íntima de afeto. Ok. Isso foi o ano passado. Mas a Polícia Civil, desde 2020, nós temos um decreto que estabelece as delegacias de defesa da mulher. A gente já fala nesse decreto que a vítima é aquela pessoa do gênero feminino. Então, para nós, policiais civis, inclusive em casos de feminicídio, nós temos vários casos de feminicídio aqui em São Paulo de mulheres trans ou travestis que foram investigadas como feminicídio, denunciadas como feminicídios e condenadas como feminicídio aqui no estado de São Paulo, porque para a Polícia Civil do estado de São Paulo, o que importa é o gênero e não o sexo biológico. Mas, juridicamente, muitas vezes, a gente esbarrava nesses pensamentos de juízes que talvez não entendessem assim. Então, vamos pensar como marco essa decisão da STJ, que foi o ano passado. Para você ter uma ideia, nós fizemos 140 boletins de ocorrência de mulheres trans e travestis que foram vítimas de violência doméstica e familiar, foram atendidas nas delegacias de defesa da mulher. Eu acredito que elas também, né, ali é uma dupla vulnerabilidade, porque você tem a violência em si, mas você também tem o preconceito de não ser biologicamente mulher, e muitas delas se sentem duplamente violentadas, né? Revitimização e tudo mais. Mas eu acredito que aqui, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem mostrado para essas mulheres que não importa o sexo biológico, o que importa é o gênero, e elas devem procurar as delegacias de defesa da mulher, que elas serão atendidas como qualquer outra pessoa. Eu peguei uns outros dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no primeiro semestre do ano passado, 699 mulheres foram assassinadas por causa da condição de gênero, que foi o maior número já registrado no período. Eu queria te perguntar o que isso diz sobre a nossa sociedade e se você acha que é possível reverter essa situação. Isso diz da nossa sociedade o que muitas vezes a gente repete, e tem gente que chama isso de mimimi, de lá vem aquela história, mas que nós somos essencialmente, estruturalmente machistas, homofóbicos, transfóbicos e racistas. E ainda tem o recorte da mulher negra também, né, que a gente nem falou ainda, ou do gênero, né, que aquela pessoa que se autodeclara negro ou pardo. Então nós somos estruturalmente, como país, extremamente machistas e transfóbicos e homofóbicos. E isso demonstra nesse dado aí claramente. Acho que se já é uma mudança, tanto quanto lenta, reverter esse machismo estrutural, essa homofobia, transfobia é muito mais lenta. Né? Nós temos aí, como eu disse, uma dupla vulnerabilidade. E é muito difícil num país como o nosso, que se diz conservador, né, que se coloca como conservador, que essa barreira seja simplesmente ultrapassada com
com conversas. Né? A mudança ela tem que ser estrutural também. Então, com leis mais rígidas, como agora nós temos, né, a do racismo, que também pode ser utilizada para a homofobia e a transfobia, como nós temos o aumento de pena nos casos de feminicídio, independentemente do sexo biológico da vítima, e entre outras situações. Né? Efetiva punição. Enquanto nós não tivermos efetiva punição de um lado e mudança estrutural do outro, eu acho que essa barreira vai ficar muito difícil de ser ultrapassada. E aí depois, dependendo do crime, é instaurado inquérito e segue a investigação. Mas nesse primeiro momento é esse pacote aí que a gente faz, né? Principalmente mostrando para essa mulher a importância da medida protetiva, de pedir a medida protetiva, né? E ver também, e verificar qual é a medida protetiva mais cabível para aquele caso, né? Que nem sempre uma que é para você é para mim, né? Precisa ser o caso concreto. E encaminhamento dessa mulher para a rede de apoio. Sozinha, só com um BO, dificilmente essa mulher vai conseguir romper esse ciclo. Essa mulher precisa de acompanhamento psicológico, assistencial, abrigo, um monte de coisa que não é a polícia que dá, mas a polícia encaminha. Entendi. Ajuda a encontrar onde essa mulher vai ficar, por exemplo, Isso, né? Porque eu fiquei pensando nos casos de vulnerabilidade econômica. Esse deve ser um dos principais problemas, né? Mas para onde eu vou? Sim. Isso é um trabalho interessante que a gente tem feito, falado muito, né? Principalmente com essa interlocução com a rede. Por exemplo, existem municípios aqui em São Paulo que foi criado como se fosse um aluguel solidário. Então, mulheres vítimas de violência, porque quando você fala para a mulher, você vai para um abrigo sigiloso, muda muito a vida dessa mulher. Ela não pode usar celular, dificilmente, ela pode sair, mas precisa avisar onde vai. Ele é muito restritivo, né? Justamente porque ninguém pode saber onde ela está. Ela não pode falar com o pai, com a mãe, não pode falar onde está. Tem lá uma série de regras. E muitas mulheres não conseguem, ou porque trabalham, os filhos estão na escola, tem uma série de coisas que fazem com que elas não consigam ficar tanto tempo, né, num local sigiloso. Não sei se você assistiu aquela seriado Made, da Netflix, é mais ou menos daquele jeito, ela não pode falar, se ela quiser falar no celular, ela tem que ir lá longe para falar, tem uma série de regras, né. E é muito difícil para muitas mulheres isso, ainda mais hoje em dia com o celular, né, elas não podem mexer no celular. Então, muitos municípios acharam por bem criar esse aluguel. Aqui em São Paulo mesmo, na capital, temos que essa mulher, durante 1 ano, o município paga para ela o aluguel numa casa, num apartamento, onde quer que seja, até ela se restabelecer, para que ela não tenha mais esse problema para pensar, sabe? Que ela se restabeleça, consiga ir lá um cantinho dela, volte a trabalhar, os filhos na escola, e a prefeitura paga por 1 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano. Nós temos em outros municípios um convênio, né, com o Instituto Avon, a Rede Accor de hotel. Então, essa mulher, às vezes, não tem um abrigo no município, mas a gente consegue encaminhar ela para algum hotel da Rede Accor, e aí ela fica num Ibis, num novo hotel, até ela conseguir se estabelecer. Até 1 mês ela pode ficar nesse hotel, e é tudo pago por essa parceria. Então, existem aí outras formas que a gente consegue dar a essa mulher a possibilidade dela, pelo menos por um período, 1 mês, algum período aí necessário, ela se restabelecer ou ter um local para ir. Bem, para terminar, tem uma outra pergunta que é da sua percepção. Você trabalha com esse tema na coordenação há 5 anos, né? O que mudou? Se esse debate avançou, se você percebe que esse debate avançou na internet, se isso mudou alguma coisa? Percebo, houve um avanço muito importante na internet. Fala-se mais sobre isso, né? Aquilo que a gente falou lá antes, da informação, fala-se muito. Nem sempre o que fala é verdade, né? Mas assim, pelo menos você planta a sementinha na cabeça daquela pessoa que pode estar imaginando que está vivendo uma relação abusiva, mas ao mesmo tempo a gente também percebe que a internet muitas vezes ela é uma bênção, mas também pode ser uma coisa muito ruim, né? Então a gente percebe às vezes até o uso da internet para cometer a violência, né? Sextorção que a gente tem agora, revenge porn lá, a pornografia de vingança, são formas que a própria stalking, né? A perseguição pela internet. Então, mas colocando na balança, eu acho que a internet foi muito melhor do que pior.
Mas a gente tem que sempre ter um olhar, um cuidado, né? Um olhar com cuidado a determinadas situações. Mas, sem dúvida alguma, a internet traz podcasts, a internet traz vídeos curtos, né? Então, tudo isso são ótimos avanços. A DDM online, tudo pela internet, então são avanços, né? Nós temos também aqui em São Paulo, a Polícia Militar tem um aplicativo SOS Mulher, que você baixa o app, se você tem medida protetiva, baixa o app no celular e o celular vira um botão do pânico. Então, tudo isso foi a internet que trouxe. Mas a gente também tem que olhar e vigiar, né? A gente também tem que ter aquele lado de que muitas vezes muitos crimes estão acontecendo pela internet e a gente precisa saber, inclusive, prevenir esses crimes e investigar esses crimes e punir esses crimes, como se ele estivesse acontecendo na vida real. Super obrigada. Obrigada a você. Se você quer saber mais sobre relacionamento abusivo, vai no site da Gama que a gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, a gente traz uma entrevista com a psicanalista Manuela Xavier sobre esses relacionamentos amorosos, abusivos de hoje. Quais são as suas características, as consequências deles e por que essa é uma questão mais estrutural do que o que a gente pode imaginar. A gente traz uma reportagem sobre outras formas de relações abusivas que vão para além do relacionamento amoroso e outra que te guia, por meio de perguntas, para chegar a uma resposta. Você tem comportamentos tóxicos? Sem falar no nosso bloco de notas com dicas e referências que a redação usou para montar essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas com gente interessante. Para você ter uma ideia, eu te conto dos últimos que a gente fez. A gente falou com a pediatra Ana Escobar sobre a saúde dos estudantes na volta às aulas. Falamos também com a Flávia Rios sobre os grupos identitários e com o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral sobre como recomeçar mais um ano sem exaustão. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem!